irmãos aqui presentes, boa noite mais uma vez, obrigado a vocês que estão sempre aqui nos prestigiando, agradecendo a casa que nos acolhe, o Grupo Espírita Luzeiros do Mestre aqui no Aterrado. Você pode vir participar com a gente aqui ao vivo ou acompanhar em casa, divulgar para os amigos. Compartilhe o nosso link, compartilhe com os amigos para que esse programa se expanda cada vez mais. Hoje, nesse domingo, dia 24 de setembro, vamos falar sobre resiliência e resignação. Nosso convidado é nosso amigo, Dr. André Luiz, cardiologista e orador espírita. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui com todos. Obrigado. Hoje temos um livro para sortear, tá? Hoje o livro é Mais Uma Vez é Preciso Recomeçar. Então, se você está curtindo aí, curta a nossa página, compartilhe o nosso programa, o nosso link aí, que você está concorrendo a esse livro, Mais Uma Vez é Preciso Recomeçar, esse romance. Nossa agenda está cheia, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, ok? A gente sempre recomenda, deixe um copinho de água do lado, preparado, o livro O Evangelho do lado, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro Fonte Viva. Na página do nosso programa já está ali a lição de hoje, eu já compartilhei, tá? E também a nossa amiga que faz a produção do programa, já vão compartilhar para vocês qual é a lição de hoje no Fonte Viva e qual é o trecho do Evangelho que a gente vai estar lendo e estudando hoje, ok? Então nós vamos começando pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos ilumine e que a gente possa fazer o melhor. E a gente convida o nosso irmão André Luiz para fazer a leitura dessa página, dessa lição e fazer o seu comentário posteriormente, por favor. É a página 27 do livro Fonte Viva de Emmanuel, intitulada Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, Romanos 3,16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Essa página de Emmanuel nos concita uma reflexão muito importante. Jesus, nosso Mestre, ele nos legou um código moral, nos ensinou a perdoar, a termos indulgência, a praticar o bem, que são os 3 pilares da caridade cristã: a indulgência, o perdão
e a benevolência. Quando lemos o termo benevolência, significa sermos bons irrestritamente, para todos. Não só sermos bons para o nosso familiar, para o filho, para a esposa, ou para as pessoas que nos são mais próximas. A benevolência cristã é o bem que temos que praticar irrestritamente a todos, independente de raça, de credo, de opção sexual, seja o irmão que for. É isso que Jesus quer de nós. E nessa página nós observamos a grandeza das palavras de Emmanuel, nos mostrando que todas as vezes que nos desviamos do código moral do Cristo, estamos fadados a nos destruir e nos aniquilarmos. Por isso é importante que tenhamos sempre junto de nós Jesus na sua plenitude e que os seus ensinamentos possam tocar o nosso coração a cada dia. No estudo do Evangelho, nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E tem uma citação de São João que diz assim: que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar. E depois que me for e que vos tiver preparado lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu alcance. A parte da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui. Essas variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Portanto, essas também são várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. É muita gente olhando assim friamente esse universo todo e começa a comparar. Chico acho que faz uma comparação, né, Divaldo, da América do Sul e coloca a moedinha ali, assim, ó, o universo que a gente compreende é essa América aqui todinha. Sabe, nós somos esse pontinho aqui. Imagina, sabe, é muita coisa, são muitos mundos, é uma constelação. Nossa, a Via Láctea são bilhões de sóis. Será que o Pai vai colocar morada só aqui? São 250 bilhões de sóis só na Via Láctea. Segundo a NASA, nós temos 135 bilhões de constelações de Via Láctea. E isso, de acordo com a NASA, que conseguiu abranger. Isso aí é um número mais ou menos por estudos que eles fizeram. Então, se a gente for ver, são 135 bilhões de constelações. E o Pai escolheu uma coisinha pequenininha só para colocar a vida só aqui. E a nossa Via Láctea é como se fosse um tubo, né? Se a gente lembrar bem aquele pessoal que surfa, né? Eles fazem aquele tubo
A Via Láctea é mais ou menos um tubo, como se fosse uma espiral, e nós estamos bem na entrada, né? O sistema solar está na entrada dessa Via Láctea, e é um pontinho minúsculo. Então são muitos mundos. Quando Jesus fala muitas moradas, nós entendemos que são tanto as moradas físicas, os mundos, quanto as colônias espirituais, que são as nossas moradas quando passarmos para outra vida espiritual, que é a vida verdadeira. Todos nós sabemos disso. Estamos aqui só de passagem. Estamos aqui de passagem, no sentido único e obrigatório para a nossa iluminação espiritual. Cada dia a gente vê nas redes sociais a NASA descobrindo novos mundos. Possivelmente terão vida. Um dia eles acordarão. Então vamos nos prepararmos para a nossa vibração, para o nosso estudo. Vamos elevar o pensamento e vamos cada um mentalizar o seu lar, cada canto e cada cômodo da sua casa. A gente vai pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria, aos mentores, aos amigos espirituais, que possa adentrar nosso lar. Então vamos mentalizar nossa casa. Vamos mentalizar os nossos familiares, pedindo por eles. Vamos mentalizar os vizinhos, pedir que o Pai também os abençoe. Vamos pedir para os governantes, uma tarefa difícil. Vamos pedir, não só nesse mês de setembro, que é o setembro amarelo, mas que a gente possa fazer outubro, novembro, dezembro, sempre lembrar dos nossos irmãos suicidas, que a gente possa lembrar sempre deles em nossas preces. Vamos pedir pelos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que nos perdoem, que possam nos ver hoje um pouquinho melhor do que ontem, do que em vidas passadas, que possam nos perdoar. Vamos pedir aos irmãos que perderam a esperança, que já não veem mais motivação para a vida. Vamos pedir que abençoe essa casa, que nos acolhe, os seus dirigentes, os trabalhadores. Vamos pedir aos que estão na fome, na miséria, nas guerras, lembrando aqui desses nossos irmãos que hoje governam essas duas potências que estão quase se transformando numa terceira guerra mundial, a Coreia e os Estados Unidos, que as bênçãos caiam sobre esses dois governantes para que a gente possa viver num mundo de paz. Vamos agradecer a Deus, a vida, a reencarnação, a nossa família, o lar, o alimento. Agradecer a oportunidade desse programa de estarmos aqui falando de coisas boas, de doutrina, de boa nova do Evangelho. Obrigado, Pai. Abençoe a nossa água, abençoe a nossa caminhada e que possamos, Pai, hoje sermos um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje e assim continuarmos a nossa caminhada, nosso crescimento, nossa evolução espiritual. Que assim seja. Pela nossa linha. Já temos aqui alguns irmãos, Marcelo, o Chico, o Vânia, já sempre presente aqui, né? Vários irmãos estão sempre acompanhando. Assistindo a gente está o Marcelo Said, a Ana Denigres, a Miriam Dário, Paulo de Paula, Rodolfo Barbosa, Denir, Marcelo Silva, Clarencio, Kátia, Raquel Almeida, Web Alexandre, João José Paiva, Dei, Fernando Franco, Ana Nédia, Antônio Sá, Célia Rezende, Chico Delgado, Sônia Ponte, Alessandra, Aura Miranda. A Aura sempre está presente também, pois ela não pôde vir. Antônio Zé Miller, lá de Patis, né? Oswaldo Lopes, Célia Sobral, Márcia Portes, Célia, mãe da Tatiana Sobral, que apresentou outro espetáculo lá no Glacemes, Pescadores de Alma. Márcia Pontes, a Nadégia, vamos falar sobre você daqui a pouquinho, que vai estar abrindo a Feira do Livro, o da Rochela, o Reinaldo Bruno, muitos amigos, muitas pessoas. Muito obrigado a todos. Vamos à nossa agenda, para que daqui a pouquinho a gente comece então o nosso bate-papo hoje falando sobre resiliência e resignação,
à luz da doutrina espírita. No dia 26, na terça-feira, o Centro Espírita Riqueza do Saber vai estar apresentando o Cine, né, o cinema que eles chamam lá de Noite de Cinema do Centro. Vai ser o filme A Guerra do Fogo e estão todos convidados, lá na rua Pedro II, Jardim Ponte Alta, ok? 19h30. Depois nós vamos ter o seminário, uma programação maravilhosa, que é a Semana Alta de Souza, o Encontro Fraterno Alta de Souza, dia 30 de setembro e 1º de outubro, lá no Centro Espírita Esperança de Luz, lá na Califórnia. Começa dia 30 de setembro, dia 1º de outubro. O tema vai ser a abordagem espírita da depressão. Vai acontecer simultaneamente vários encontros, vários cursos tipo desobsessão por corrente magnética, formação de evangelizadores na infância. Maiores informações, lá em Espírita Irmãs lá, ou então com o pessoal lá do Centro Espírita Esperança de Luz, ok? Temos o que depois? Um movimento que a gente convida todos a participar. Esse movimento é importantíssimo. O 36º Conselho Espírita Unificado está promovendo o movimento espírita, uma lente para o futuro. Vai acontecer dia 1º também de outubro, de 8 às 13 horas, na VUDAC, na União Espírita Advertência Fraternal. Antônio Secreto, Luiz Marino Gaiga e Marcos Vinícius vão estar ali coordenando esse trabalho. Inscrição 36º seu, _cerge@bol.com.br. É importante para a gente unir esse movimento espírita. Precisa unir, né? Sim, com certeza. Já que o movimento tem esse a participação de todos, para que a gente veja acontecer aqui em Volta Redonda, tipo, vai acontecer a Feira do Livro. Não é um movimento que está participando, não divulgam, não frequentam. Eu vou praticamente quase em todas as aberturas da Feira do Livro. É difícil você ter o presidente de uma casa espírita lá, é difícil você ter alguém da diretoria dos conselhos lá, é difícil. E quando é um movimento, a Feira do mês espírita, é o conselho que está fazendo, aí a entidade não vai. É o MEVOR que está fazendo, o outro não vai. Temos que parar com isso. Eu acho que é muito importante. Nós já tivemos orientações de Bezerra, do Anjo Ismael, no sentido deste pacto, né? Importante essa união, acreditamos que isso é muito importante. Isso aí. Importante. Dia 1º de 10 também nós vamos ter tarde de tortas, lá no grupo Fraternidade Espírita e Esperança, lá no Aeroclube, onde nós coordenamos a evangelização, participamos dessa casa. Domingo, 16 horas, R$ 4,00 o convitezinho e 3 convites saem por R$ 10,00. A graça de Deus estaremos lá, vamos doar uma torta, vamos estar participando lá também, comendo aquelas tortas maravilhosas. Dia 1º de 10 também, feijão tropeiro, lá no nosso irmão do Leopoldo Machado, lá no São Lucas, Uruguai 34. Grupo Fraternidade Espírita, Irmão Miúdo que está promovendo. R$ 12,00, feijão tropeiro às 12 horas. Depois nós temos o que? A abertura da Feira do Livro Espírita, dia 1º do 10, dia 1º de outubro, e às 10 horas da manhã hoje quem coordena, quem faz a Feira do Livro é o Instituto de Difusão e Estudo do Livro Espírita Ivone Pereira, IDELEP, assim que eles pronunciam alguma coisa assim. Às 10 horas vai ter um evangelho na Feira Espírita, eles fazem sempre o evangelho na Feira Espírita, convido a todos. E a abertura vai ser realmente no dia 2, vai ter as palestras, né, na abertura, dia 1º, desculpa, dia 1º, que às 17 horas, que vai ter o coral Melo Shalom, né, vai ter o coral Melo Shalom, sempre apresentando lá, e a primeira palestra da Feira do Livro Espírita, a nossa irmã Nadege, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, com o tema O Amor a Serviço do Bem, tá? Então tá aí. Tema muito importante, né? É o tema da feira até, né? É o tema da feira, o amor a serviço do bem. Tema bem escolhido. Eu sempre fico assim, maravilhado com esse trabalho que a Lúcia faz, com essa feira, né, do livro. Muito um trabalho fabuloso, uma bênção, o trabalho que ela faz. Todos deveriam apoiar, ajudar, porque é fabuloso. Depois nós temos um almoço lá na PAI. Nosso irmão da PAI vão estar com feijão tropeiro, vai ser uma comida mineira na sede da PAI. Não vai ser possível comer lá, parece que está venda somente por Marmitex. Então, dia 8/10, R$ 15,00 na sede da PAI. A gente vai dar mais informações durante o decorrer. Vai ter um sarau, que nós pulamos aqui, mas sarau Arte em Cristo, lá da Infra. Vai ser
dos nossos irmãos, lá dia 8/10, também a promoção do Irmãs Hilar. A gente dá mais informações aí que está bem mais para frente. E vamos trazer a volta redonda, Luiz Ru Rivas, esse jovem que está aqui, que hoje, parceiro com Maurício de Souza, está fazendo um trabalho maravilhoso. Livros, Nosso Lar para Criança, Violetinha na Janela, Crianças Médias, Chico Xavier e seus ensinamentos. A nossa filhinha tem todos, está até ali com os livrinhos ali. E nós estamos montando esse espetáculo aqui. Quem quiser participar, participar dessa peça, a Ana já falou que quer participar, já falei. O Mauro da CEPLAN vai nos ajudar financeiramente, vai, e quer participar. O Mauro da CEPLAN falou assim: eu quero participar de qualquer jeito, pode ajudar, mas se você deixar eu tiro com apoio. Eu falei: não, Mauro, o papel principal é seu, brincadeira. Mas todo mundo pode, vai ter uma seleção, e nós vamos selecionar artistas, pessoas que queiram participar para montar. No dia que o Luiz Sul estiver aqui, nós presenteá-lo com uma peça. E já estamos tentando conseguir lá no Colégio João 23, para que seja apresentado lá no Teatro Bonitinho, essa peça. E depois, com certeza, vamos viajar, Barra Mansa, por aí tudo, para apresentar esse espetáculo. Muito bom. Então, estamos contratando atores e atrizes, façam contato. Já temos umas 10 pessoas que já nos contactaram, nós vamos entrar em contato. Talvez a reunião já aconteça. Nem falei com o pessoal da casa aqui, mas deve ser aqui na casa, no Luzeiros do Mestre, que nos coloca sempre à disposição, os primeiros encontros, para a gente ver onde a gente vai ser a nossa sede, nosso trabalho, para desenvolver esse teatro maravilhoso. E como esse encontro com o Luiz Ru vai ser para todas as crianças, todas as casas espíritas, nós temos muitas casas espíritas carentes, com crianças que não têm praticamente essa realidade o que comer, então não vai ter condição de chegar lá e comprar os livrinhos dele. Então nós estamos pedindo doação, quem puder. A CEPLAN já nos doou 100 revistinhas para doar para 100 crianças. Bacana, né? Muito bacana. Mas a gente vai precisar de mais. Quem puder doar 5, 10 reais, entre em contato, que é uma revistinha com uma criança, para não sair dali com a mão abandonada. Legal, obrigado. Então, o evento vai ser muito bacana. Estamos fazendo contato com o pessoal do Instituto da Gás, para que leve o circo para lá, para brilhantar. Vai ser uma festa para as crianças muito legal, né? Campanha do leite, quem puder também doar leite, entre em contato com a gente. Eu estou com o Centro Espírita lá da Água Limpa. Entre em contato com a gente aqui, que é mais fácil. A gente pega o leite, busca o leite onde for preciso, ok? Então, praticamente essa agenda. Lembrando que a Feira do Livro começa então dia 1º de outubro agora e vai até dia 15. Na Déslia abre a feira, vários outros oradores maravilhosos. Não deixe de participar. E nós não vamos ter programa dia 1º, nem dia 8, nem dia 15, nós vamos transmitir da feira ao vivo. A gente entrou num acordo para não dividir público, né? Legal, né? Isso. E está divulgando a feira. Então nós vamos estar lá entrevistando, fazendo flash ao vivo. Toda hora a gente vai estar divulgando lá, ajudando quem trabalha, que precisa desse trabalho. Então a gente não vai ter programa dia 1º, nem dia 8, nem dia 15. Vamos estar lá na feira trabalhando junto à Lúcia lá, ok? Agradecemos aí mandem para a gente a agenda de vocês, tarde de torta, almoço, o que precisar, mande para a gente, que a gente divulga aqui com o maior prazer, com o maior carinho. Hoje o nosso convidado, então, é Luiz, médico, profissão, cardiologista, orador espírita, estudioso da doutrina, está hoje para falar com a gente sobre o tema que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa compreensão da vida, dos sabores e dissabores da vida, que na realidade a vida é uma bênção. Vai explicar para a gente sobre resiliência e resignação. Boa noite mais uma vez e fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, ao Totti, ao Luciano Mestre, por esse convite. Nós vamos então falar esta noite, e evidentemente pode haver interação com a plateia, né? O Totti diz que pode surgir perguntas no decorrer da explanação. Nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante dentro da doutrina espírita, também o é dentro da psicologia, da religião em geral, que é a resiliência e a resignação. São duas palavras que parecem de sinônimos iguais, mas tem alguma diferença que nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa explanação. Então, o que é a resiliência? Todos nós já entendemos que esse termo, resiliência, foi criado pela física e significa a capacidade de um objeto retornar à sua forma original
depois de sofrer um impacto. Então vamos dar um exemplo. Um exemplo aqui, uma bola, né? Nós temos essa bola aqui, vamos supor que essa bola aqui seja de borracha. Se pegarmos 2 barras de ferro e tentarmos espremer essa bola, ela vai adquirir esse formato. À medida que depois que eu distancio de novo as 2 barras, essa bola permanece no mesmo tamanho do início. Então, a capacidade que alguns objetos têm de retornar à sua forma depois de um estresse, no caso aqui nós temos como exemplo um aperto, isso chama na física resiliência. A psicologia, ela tomou esse termo emprestado da física e definiu-se a resiliência na área da psicologia humana como a habilidade de se adaptar com facilidade às adversidades da vida ou aos infortúnios. Então, resiliência é isso. Isso varia de pessoa para pessoa, viu, Tati? Tem pessoas que são muito resilientes, outros não são nada resilientes. A resiliência aflorada do ser humano é mais um estigma de vitória, enquanto que a resiliência, a falta dessa resiliência na sua plenitude, significa derrota e perda. Cada pessoa tem, pelos seus princípios, seja da sua forma de ver as coisas, sua crença religiosa, uma capacidade de se adaptar melhor às adversidades da vida. Quanto mais eu me adapto aos meus sofrimentos e me mantenho seguro e equilibrado às minhas provas e expiações, mais resiliente eu me torno. E o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que são submetidas a provas e expiações, mas não conseguem um equilíbrio psicológico frente a esses sofrimentos. Essas pessoas consideramos que têm baixa resiliência. Entenderam? Então, se eu submeto, por exemplo, aqui um homem, né? Num estresse importante, essas barras significam o aperto, as dificuldades, a adversidade que passamos na nossa vida, de todas as etiologias e causas, mas se eu me mantenho em equilíbrio, frente ao estresse, e depois tento me manter em equilíbrio psicológico, eu posso dizer que eu sou uma pessoa resiliente. Então tem várias definições para a resiliência. Capacidade de ser flexível diante do estresse, bom manejo do estresse. Tem pessoas que manejam bem o estresse. Às vezes a gente olha para a pessoa, conhece a vida da pessoa e a gente se pergunta: como que aquela pessoa está aguentando esta carga? E no entanto a pessoa está feliz, está sorridente. Que coisa, né? E outras não têm nada. Outras têm coisa 1 milhão de vezes menos do que essa que deu exemplo, e já está sem um estresse, tomando medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, etc., por questões mínimas. Resiliência também é a rapidez de se levantar após a queda. Eu tenho estresse muito grande, uma grande contrariedade, mas de acordo com a minha resiliência, eu saio rápido, levanto rápido após a queda. Então a resiliência, outra vez, uma nova definição, é a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações difíceis e adversas, sem prejuízo de sua saúde física e de seu equilíbrio emocional. Porque o que acontece quando nós somos submetidos a um grande estresse?
as grandes contrariedades na nossa vida. Nós nos deprimimos, nos tornamos mais tristes, nos decepcionamos, caímos dentro do fosso. A perda do ente querido, por exemplo, é um exemplo. Perdemos o ente querido de uma hora para outra, seja com uma morte súbita ou através de um acidente, qualquer tipo de acidente. Entramos num quadro de enlutamento e, de acordo com o conhecimento daquela pessoa pela vida e o conhecimento das coisas espirituais, ela pode sair rápido daquele enlutamento, como ela pode persistir por vários meses e anos. Eu tenho pacientes que estão enlutados há 25 anos, tomando antidepressivos, ansiolíticos. E não foi por falta de auxílio, a pessoa é de resiliência baixa. Resiliência é a capacidade de enfrentar desafios, é a capacidade do indivíduo construir-se positivamente frente à adversidade. Se eu tenho a minha própria expiação, se eu tenho a minha adversidade na vida, meus problemas, e se eu mantenho o equilíbrio psicológico para enfrentá-los, eu estou tendo resiliência, estou tendo também uma oportunidade de crescimento espiritual. Continuo fazendo tudo que eu fazia, muitas vezes melhor do que antes, mesmo submetido a sofrimentos intensos. Resiliência é dar volta por cima. Muitas empresas estão utilizando o conceito do triângulo do vencedor. O que é o triângulo do vencedor? Vocês já ouviram falar? 3 lados. O primeiro lado é do obstinado. Eu, para admitir uma pessoa na minha empresa, estou falando como se eu fosse um empresário, na hora da arguição, dos testes, da análise daquela pessoa, eu vou incluir um item de obstinação, de persistência. Então a psicologia tem critérios para ver se o indivíduo é persistente ou obstinado. O outro lado do triângulo é o compreensível, a flexibilidade. É o que falta muito nas pessoas. Muitas pessoas não são flexíveis. Vocês já ouviram falar o termo magoei, né? Tem pessoa que qualquer fator ela se melindra, magoa e sai do trabalho. Às vezes é um amigo nosso, um irmão, que está ali como tarefeiro, de repente ele se melindrou, se magoou, ele saiu do grupo. Falta de flexibilidade. Pessoas assim não são vencedoras. O vencedor é o que tem flexibilidade, é o que tem rápida recuperação dos problemas. Se o meu chefe vem me dar uma bronca, me humilha até. Se eu tenho uma capacidade, uma resiliência de me recuperar rápido daquilo, eu sirvo para a empresa. Então, persistência, obstinação, flexibilidade e resiliência são as 3 palavras-chave hoje do triângulo vencedor. As empresas norte-americanas e europeias, quando elas vão admitir hoje um engenheiro, pessoa normalmente de nível superior, elas trabalham nesse chamado triângulo vencedor. Entenderam bem isso? Então a resiliência faz parte deste triângulo vencedor. E na vida devemos ser assim, obstinados, persistentes. Não é? Quanto tempo você demorou para constituir esse equipamento? Primeiro veio a ideia, depois você buscou formas, depois você vem e continua um trabalho muito árduo. O que é isso? É a persistência. A flexibilização é você ter bom trânsito com todas as pessoas, indistintamente da forma de pensamento.
Aí eu não falo do que ele indivíduo, porque ele é evangélico lá da igreja pentecostal. O que esse indivíduo... Não, nós não estamos utilizando o método educativo e de gentileza que Jesus nos deu. Que Jesus frequentava os ambientes e conversava com as pessoas as mais diversas possíveis. Então, falta-nos a flexibilização, que é essa capacidade de interagirmos com todas as pessoas, de todas as correntes de pensamento. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, essa importância do espírita em se transformar moralmente, em domar as más tendências. Isso é uma má tendência. A falta de flexibilização é uma má tendência que nós temos. Estamos no ambiente de trabalho, melindramos, imediatamente nós trocamos, vamos embora. E com certeza essa pessoa que melindrou hoje vai melindrar amanhã, vai melindrar sempre. Porque falta flexibilização. Então, resumindo, a resiliência é a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações difíceis e adversas, sem prejuízo de sua saúde física e de seu equilíbrio emocional. E a resignação? O que é a resignação? A resignação é experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. E, sobretudo, a compreensão e entendimento das leis cósmicas, das leis divinas. Nós, espíritas, em regra geral, somos resignados? Em regra geral, somos. Por quê? Pelo menos se tivermos um conhecimento teórico importante. Porque muitas vezes nós sabemos que somos submetidos a leis implacáveis na nossa vida. Todos deveríamos ser. Todos. Como uma doença. Uma doença que nos pega de uma hora para outra, um câncer, um infarto agudo com sobrevivência. Estou falando daqueles que sobrevivem, que a maioria dos infartos, pelo menos a metade das pessoas que infartam, ficam onde elas estiveram agora, desencarnam ali. Mas as outras 50%, diz que o infarto é uma doença de altíssima mortalidade. E quando nós somos submetidos a essas doenças, se nós não tivermos um apego aos conceitos espirituais que nos foram dados por Kardec há mais de 150 anos, nós não vamos adquirir a resiliência necessária e a resignação. Resignar é entender as leis. Eu estou submetido a uma lei reencarnatória e nessa existência, infelizmente, eu tenho que passar por esse problema. Isso é uma forma de resignação. Resignação racional. Existe a resignação de pessoas que não querem mudar as coisas, não interessam mudar, então elas se resignam. Mas a resignação ela tem que vir com racionalidade, entendimento das leis físicas. E as adversidades existem de todos os modos. Eu vou dar uns exemplos de pessoas que são resilientes e provavelmente resignadas. Vamos dar um exemplo de uma doença congênita. Vocês já ouviram falar nesse jovem aqui? Ele reencarnou sem os dois braços, praticamente sem as duas pernas, e da perna esquerda sai o pezinho dele, um pezinho pequenininho. Ele chama Nick Vujicic. É um jovem na igreja, parece que é metodista ou presbiteriana, não tenho muita certeza. Ele nasceu na Austrália e hoje ele reside nos Estados Unidos. E ele faz palestras de motivação. E as palestras dele tem 1.000, 2.000, 10.000. Já tem palestras com 10.000 pessoas na Europa. Ele mostrando, apesar provavelmente dele não conhecer uma das leis biológicas, que é a reencarnação. E a reencarnação é uma lei biológica. Hoje você negando, aceitando, é uma lei biológica. Nascer, morrer, renascer. Progredir sempre, tal é a lei. Kardec já nos falou isso há mais de um século e meio. É uma lei biológica.
Provavelmente ele, por ser evangélico, não conhece essa lei. Mas ele tem a resiliência. Ele transformou as dificuldades dele, parece que as dificuldades dele motoras se transformaram numa coisa muito importante. Que olha só, ele surfa, ele cai de paraquedas, ele nada, coisa que nós fazemos. Quem que nada aqui? Levanta a mão. Olha, temos bons nadadores aqui. Parabéns. E descer de paraquedas, quem desce? Ó, já não tem. E olha que nós temos os 2 braços e 2 pernas. Ele desce paraquedas. Nadar, todo mundo nada bem? Né? Todo mundo nada bem. Mais ou menos. Pelo menos não dá para afogar, né? Mas o Vujicic é um exemplo que nós temos de resiliência e resignação. Palestras motivacionais, olha a quantidade de gente, as palestras dele. Se você não pode obter um milagre, torne-se um. Ele falava assim em inglês. Ele é um milagre na concepção dele. Nós espíritos sabemos que o milagre não existe. Sem braço, sem perna, não se preocupe. Tem vários livros editados, ele com o filhinho dele. O filhinho dele já está grandinho, já está com quase 10 anos de idade. Outro tipo de doenças, doenças físicas. Vocês conhecem o caso da Rúbia? Essa moça, ela recebeu a notícia que estava com câncer de mama aos 24 anos, 6 meses antes do casamento. Uma história importante, poderia até transformar no filme. Exemplo clássico de resiliência. Tinha do lado dela um grande vencedor, um esposo, que deu todo o apoio para ela e ela conseguiu vencer o câncer. Outro caso importante da professora Andréia. Ela foi atropelada, se tornou paraplégica e fez um trabalho importante de educação na cidade do Rio de Janeiro. E a Lise Velasco, vocês já ouviram falar nela? Não. Sofria bullying durante a escola. Por quê? Porque é a mulher considerada a mulher mais feia do planeta. Ela tem uma doença que a medicina não sabe o que é, ainda não tem um diagnóstico formado. Ela pesa 30 quilos e apesar de toda a feiura, de todo esse desembolsado, esse corpo, ela é um espírito altamente resiliente e resignado e faz trabalhos maravilhosos, como palestras motivacionais em todo o mundo. O caso interessante do Benevides Jacinto, já desencarnou, mas ele ficou 28 anos fazendo hemodiálise. Vocês sabem o que é hemodiálise? É um tratamento para as pessoas que têm insuficiência renal crônica e às vezes insuficiência renal aguda. E raramente uma pessoa dialisada hoje, ele passa dos 15 anos. Normalmente ele chegou a 28 anos, por persistência, por religiosidade, espiritualidade. E que dizer disso aqui, ó? Todos vocês ouviram falar disso aqui. Foi um dos sofrimentos mais importantes que nós já tivemos, provas coletivas que a humanidade já viu. Os nossos irmãos judeus, muitos deles resilientes, muitos sucumbiram, porque tinham baixa resiliência, mas muitos conseguiram superar isso aí. E temos um exemplo, Boris Cyrulnik. Já ouviram falar no Boris Cyrulnik? Esse etólogo, neuropsiquiatra, o pai da resiliência. Ele que criou o termo resiliência dentro da psiquiatria e da neurociência. Ele é judeu, filho de judeu. O pai e a mãe dos irmãos foram assassinados. Ele conseguiu fugir, esconder no caixote. Foi recolhido por uma mão carinhosa, uma judia, que o levou, enrolado no cobertor, e o criou. E ele tem mais de 200 livros publicados. O Boris Cyrulnik é o pai da resiliência. É um dos que fizeram mais estudos sobre a resiliência no mundo. E que dizer do Nelson Mandela, o Madiba? Quem viu o filme dele,
A luta é a minha vida. 27 anos de prisão inocente, ficou inocente preso, perdeu 3 filhos, 2 em acidentes, e um filho com síndrome de imunodeficiência adquirida, com AIDS. Foi abandonado pela primeira esposa quando ele foi preso e perdeu uma bisneta de acidente. E manteve-se convicto na crença em Deus, na inteligência suprema, bastante resiliente. Então, resiliente é o que consegue superar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Eu só não consigo ter a resiliência, não só é só essa força, mas é a capacidade do aprendizado no sofrimento. Que quando nós sofremos, nós aprendemos. Tem uma frase que sempre era dita pelo professor Henrique Rodrigues, psicobiofísico e parapsicólogo de Belo Horizonte. Ele esteve por 2 vezes aqui em Volta Redonda. Nós coordenamos na época os 2 cursos dele. Foi feito lá na UF. E o professor Henrique Rodrigues repetiu uma frase que era de um dos confrades lá de Belo Horizonte. Ele dizia: na natureza, tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Olha que bacana essa frase. Vou repetir para a gente colocar isso lá na nossa mente. Na natureza, tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Ele dizia que nós somos igual o bolo lá da nossa avó, da nossa mãe, né? Antigamente a gente batia o bolo, né? Eu bati muito bolo para minha mãe, aquela espiral, né? Hoje você tem uma batedeira elétrica, você põe ali, questão de menos de 5 minutos o bolo. Então, quanto mais você bate, dependendo da dose do fermento, eu tenho um fermento royal que a gente tem que colocar para o bolo crescer, né? Quanto mais você bate na massa e mais você coloca o fermento da compreensão, mais nós crescemos espiritualmente. Então, quanto mais a gente sofre, quanto mais nós somos agredidos, se o indivíduo for resiliente, mais ele cresce. E como desenvolver a resiliência? Como é que eu posso desenvolver a resiliência? Existe alguma receita para a pessoa ser mais resiliente? Vamos aqui, tem alguns tópicos importantes. Primeiro, reduzir a tensão muscular. Ó. Isso é importante, ó. Coisa que é muito comum, a tensão muscular. A gente vive num mundo de grandes tensões. Estão lá vendo o Rio de Janeiro, olha a tensão que os nossos irmãos cariocas, principalmente lá da Rocinha, estão passando no momento. Outra coisa importante para reduzir isso é praticar esportes. Quem pratica esporte aqui? Caminha todo dia. Parabéns, então, quase a maioria. Faz uma esteira, faz uma caminhada, isso é importante. Por quê? Quando nós praticamos exercício, o cérebro produz um neurohormônio chamado endorfina. E a endorfina é um hormônio da alegria. É o hormônio do elan vital. Você fica mais alegre, mais competitivo, mais arrojado na vida, topa tudo. Vamos dar um pulinho ali no supermercado? Vamos logo. Não, vamos. A pessoa que é ativa, ela topa tudo. O sedentário é o contrário. O sedentário, ele está lá vendo televisão, com controle remoto. Vamos, onde você quer ir? Mas... Parece baiano, desculpa se tiver algum baiano aqui. Vai lá, muito tranquilo, lá, tal. Mas o que acontece? O sedentário, ele é mais desmotivado. Então, a pessoa que faz exercício, que combate as suas tensões musculares, ela tem mais resiliência. O outro fator é a autoconfiança. E uma das coisas da autoconfiança é nós aproveitarmos parte do nosso tempo para ampliar o conhecimento. O conhecimento é muito importante.
está sempre estudando. Estamos aqui agora. Isso é um estudo. Estamos sempre buscando, comprando livros. Isso mobiliza. E livro não pode ficar muito na estante, eu sou contra. Você perguntar, você tem uma biblioteca? Eu não tenho biblioteca espírita. Os que eu tenho estão nos dispositivos, mas quando eu leio, acabo de ler, ou eu dou, ou eu passo, presentei, ele não fica. Se precisar de rever aquele livro, eu busco. Evidentemente que você tem as obras básicas que eu tenho lá. Eu tenho a coleção de André Luiz, tenho a coleção de Kardec, alguns livros de filosofia espírita, como Leon Denis, Flammarion, que infelizmente são livros esquecidos. Né? Devemos rever isso novamente. Ler Flammarion, ler Leon Denis, ler Emmanuel. Nós estamos esquecendo de ler as obras antigas, que tem aparecido muitas obras atuais e a gente esquece das obras antigas. A revista espírita ninguém lê. Ninguém lê. Então isso é interessante. Então a busca do conhecimento, não só espírita, mas o conhecimento geral é importante, gente. Kardec diz, amai-vos, vírgula, instruí-vos. Então ele concitou-nos a busca permanente do conhecimento. Coragem, assumir riscos, enfrentar os problemas para não ser destruído por eles. Criatividade é uma forma de criarmos a resiliência, né? Estar sempre criando, né? Movimentando. Temos criatividade, por exemplo, você fez essa criatividade de transmitir o conhecimento espírita do tempo, uma criatividade. Você absorveu alguém pelo próprio momento, mas foi uma criatividade sua. Otimismo, é importante sermos otimistas. Vocês conhecem a história do copo, né? O otimista, ele vê um copo pela metade e diz, esse copo está quase cheio. Já o pessimista acha que está quase vazio. É uma visão diferente, mas temos que ter otimismo. A pessoa resiliente, ela tem que ser otimista. Outro fator também da pessoa resiliente é o bom humor. Desarmar os pessimistas, que tem pessoas que é pessimista até lá no código genético, né? Deve ter um jeito pessimista. A genética acho que não descobriu, mas se for lá futucar lá o genoma, deve ter lá um genoma, porque tem gente que é pessimista demais. Ah, mas você vai fazer aquele programa, Cláudio? Mas é domingo, 6 da tarde, na hora do Faustão, do jogo. Mas que horário, hein? É o pessimista. Ah, mas tem reunião hoje? Ih, mas eu já estou ouvindo uns trovõezinhos. Aí ele vai lá na janela. Ih, mas vai chover daqui a pouco. Eu não vou no centro não, porque vai... É o pessimista. Esta pessoa, com certeza, é de resiliência baixa. Ah, agora nós chegamos num dos fatores que nos induz muito a nossa resiliência. É a nossa reforma íntima. O que é reforma íntima, gente? Alguém já reformou alguma coisa na sua vida? Aqui já reformaram o centro, né, Ana? Tem várias reformas aqui. A nossa casa a gente faz reforma, né? Reforma o sofá, reforma o banheiro, reforma o carro que bateu, faz uma reforma, né? As mulheres gostam de fazer uma reforma, cirurgia plástica. Os homens também estão fazendo. Mas e a reforma íntima? O que é a reforma íntima no conceito puro e cristalino do codificador? É o quê? É a expulsão de dentro de nós, dos nossos dos chamados companheiros de percurso. Olha quanto companheiro de percurso a gente traz, olha aqui. Esse é o primeiro slide, tem mais um. Estão lendo? Cólera, ciúme, ódio. Olha lá o pessimismo aqui, ó. A ingratidão. Olha aqui a inflexibilidade. Falei há pouco, isso tudo são coisas de antipatia, arrogância, comodismo, deslealdade, desumanidade, impiedade, maldade, inveja.
São coisas que nós trazemos de outras existências. Vaidade, preguiça, narcisismo, orgulho e egoísmo são os dois antídotos da caridade, segundo o Espírito de Emmanuel, está lá no Evangelho. A reforma íntima é isso, é nós tirarmos de dentro de nós esses companheiros de percurso e nos transformarmos, quanto mais rápido, realmente, os verdadeiros soldados de Cristo. E à medida que nos reformamos, nos transformamos, na realidade, em pessoas altamente resilientes. E o outro fator que aumenta a resiliência é a espiritualidade. O que é espiritualidade? Não é religiosidade. Religiosidade é diferente de espiritualidade. A espiritualidade é o conhecimento das coisas espirituais, é a crença na vida futura, a fé inabalável que nós temos de que estamos aqui de passagem e que o nosso mundo verdadeiro é o espiritual, são as colônias espirituais, lá que é o nosso endereço, o nosso CEP verdadeiro é lá. O meu é 27.251.310, mas lá nas colônias eu vou ter um código, né, de endereçamento postal espiritual, é o CIPEL. Lá eu tenho, você vai ter, todos nós temos, onde estão reunidos os espíritos afins, está lá nas colônias. Nós estamos aqui por uma necessidade imperativa da evolução do nosso espírito. E a criação de Deus o fez assim, nós precisamos da carne, do corpo físico, para evoluirmos. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. Lembrando que nós temos um livro para sortear, tá? Mais uma vez é preciso recomeçar. A Nadege está lá no aeroporto de Salvador e está falando aqui, ó, muito boa explicação como sempre. Mandando um abraço. Um abraço para ela, né, para todos. A Verônica falando que adorou a palestra, que a gente lá de Rio Claro, de Barra Mansa, né? Outro comentário da Nadege, a parceria e a união são imprescindíveis para o caminhar da humanidade. Assistindo isso, um abraço lindo, Dade, Zé Américo, Ana Maria, Patrícia Leal, Ana Cláudia, Fábio Cerqueira, Ricardo Alexandre, Vânia Lotes, Karina. Então, um abraço a todos. Nós temos aí mais 5 minutinhos para a gente terminar. Aqui é o último slide. A doutrina espírita, a reencarnação, isso tudo nos dá resiliência. Sim, a aqui ó, os conceitos básicos da doutrina espírita. Nossa, tem mais, mas eu enumerei aqui os 5 principais princípios básicos da doutrina. Então, a crença em Deus. O espírita tem que ser resiliente, tem que ser resignado. Até porque o conhecimento que nós já adentramos na doutrina nos faz necessários essa resiliência. Porque acreditamos nos espíritos. Infelizmente eu não sou clarividente, sou mais intuitivo que clarividente. Mas a quantidade de espíritos que deve estar aqui é muito grande, nós estamos sentindo a presença dos mentores espirituais. Então, crer em Deus como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, acreditar no mundo espiritual, na pluralidade dos mundos, falamos aí na abertura do Evangelho, na reencarnação, gente, que hoje é uma lei biológica. A reencarnação é uma lei biológica. E, sobretudo, em Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. A lição de hoje, de abertura, em que Emmanuel nos fala o que acontece quando nós nos desvirtuamos do código moral do Cristo. É a destruição, é o sofrimento. Então o mundo espiritual nos concita a cada dia que a gente tenha sempre os princípios do Cristo na nossa vida e aqui na nossa existência. Então, resiliência, na realidade, é a superação com compreensão das adversidades, força para aprender a lidar com elas. E resignação é a submissão à vontade de alguém ou destino, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência.
Não vai dar tempo, infelizmente, contar a historinha, deixa para outra. Quer contar? Tem? Mais uns 5, 6 minutos no máximo. Vamos lá. Então vamos ilustrar. Todos vocês conhecem esse livro, A Vida Escreve. O doutor Luciano era um advogado famoso, mas tinha no seu coração uma revolta contra a doutrina espírita. Ele era inimigo ferrenho dos postulados de Kardec. Então vocês imaginam uma pessoa inimiga do espiritismo. Fosse onde fosse, conversa com os amigos, sempre que se tinha um tema sobre espiritismo, ele com sarcasmo dizia: essa história de espiritismo, só no tratado psiquiátrico, dizia irônico e destilava pequenas difamações como quem debulhava espigas de brasa. Então o doutor Luciano era o inimigo da doutrina, era um azedo adversário, e ele resolveu escrever um livro contra o espiritismo. Seria um livro de acusação, um livro de ódio, para mostrar a todos que o espiritismo era uma doutrina que não servia a ninguém. E ele o fez. Foi lá para um dia, alguns dias, para uma fazenda, se recolheu, né? E escreveu um livro. Mostrou os amigos, entre um gole de uísque, uma conversa, os amigos foram vendo aquele livro que ele escreveu contra o espiritismo. No dia de entregar o volume à editora, sobreveio o inesperado. Dirigi um carro elegante em direção à editora. De repente, o que acontece? Ele atropela uma criança de idade escolar, seus 7 anos de idade. Nos dias do Espírito, que passou para Chico Xavier essa mensagem, um passarinho sob o trator não morreria mais de estresse. Houve tumultos naquele acidente, autoridades em cena, polícia, e o doutor Luciano extremamente constrangido. Ele mesmo suportando xingamentos, impropérios do povo, que nós sabemos quando acontece um acidente, junta muita gente. Ele pegou aquela criança, o cadáver, e de coração agoniado, ele buscou a residência da vítima. Onde mora essa criança? É ali, então. E chegou. Em sã consciência, ele não se sentia culpado. Não foi uma coisa proposital, mas ele se sentia extremamente triste e angustiado, com intensa dor. Chorando copiosamente, ele entrega o menino aos pais em pranto, que o recebem sem a mínima queixa. O pai acaricia os cabelos da criança em silêncio e a mãezinha ora em lágrimas. Dr. Luciano começa a ver aquela cena surpreendente. Entrega um cadáver e vê o silêncio e a paz naqueles pais. Deseja ser humilhado, acusado, ferido. Isso de certo lhe diminuiria a tensão. Encontra ali, porém, apenas a resignação e a serenidade. O advogado consulta então a família sobre a instauração do processo de indenização, mas o chefe da família responde, o pai da criança morta: nada disso, o doutor não teve a culpa nenhuma, ninguém faria isso por querer. Os desígnios de Deus foram cumpridos. E a mãe do menino, enxugando o rosto, acrescentou: choramos, doutor, como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O advogado de olhos vermelhos considerou: então,
O doutor, não se preocupe. Compreendemos perfeitamente que o Senhor não tem culpa. O Senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco, a fim de acalmar-se. Admirando-lhes a paciência, o doutor Luciano indagou: que religião professam? E os pais disseram: nós somos espíritas. Informou o pai daquela pequena vítima: nós somos espíritas. O advogado baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestimoso até a realização dos funerais. E à noite, em casa, de coração opresso e transformado, fechou-se no quarto e rasgou o livro que havia escrito, página por página, que havia escrito contra o Espiritismo. Que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Abraço aqui a Elzira Bicalho, Flávia Bastos, Francilena Pereira, Roseli Figueiredo, Perpétua, Isa Caetano, Tuane Ariela, Ana Carla Neri, Amanda Rovalenga, Aparecida, Fabiola Barbosa, Gabriel Santos, Elvis Danusa e Maria Eduarda. Um abraço a todos, obrigado. A gente sempre pede ao convidado. Tá bom, né? Deixa eu tirar. Roubou a cena, então. A mãe de bom de uma criança é muito mais. Então a Lavínia vai sortear aqui. Quem vai sortear o livro? Vamos lá. Só não pode o Chico, que sempre está ganhando o livro. Raíla Almeida. A Raíla já ganhou também bastante livro, mas está sempre. Vai aumentar. A Raíla já tem um livro seu em casa, né, da Zíbia Gaspareto, e mais um para sua coleção. Está aumentando. Mas desde o primeiro programa, não perde um programa nosso. Obrigado. E a gente sempre convida os amigos que vêm como convidados a fazer a prece de encerramento. Você faz favor? Isso. Por favor. Terminando então o nosso dia hoje, festivo, gostaria ainda de lembrar mais um ponto dentro do nosso tema, que Deus nunca erra. Lembrar bem dessa frase: Deus nunca erra. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas diversidades na vida são necessárias para a nossa iluminação. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer, principalmente a Jesus, nosso modelo e guia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando mais um tópico do Evangelho, do seu Evangelho. Que os mentores espirituais desta casa possam sempre estar aqui inspirando a esses todos os trabalhadores. Que os fundamentos básicos da doutrina e o princípio da caridade, baseada nos 3 principais pilares: benevolência, perdão e, sobretudo, indulgência, esteja sempre dentro dos nossos corações. Que ao sairmos aqui desta casa, possamos levar essas vibrações positivas para todos os nossos familiares e os entes queridos. Proteja, Mestre, esta casa, a nossa cidade, o nosso estado, que esteja presente sempre nesses conflitos sociais, e temos certeza que tudo isso vai passar, que a sua mão está presente sobre todas as nossas cabeças. Que assim seja.